sentar-se. Merendas irmãs, meus amados irmãos, você que nos acompanha também na sua casa, estamos no 10º domingo. As leituras de hoje nos falam do valor da humildade, de nós reconhecermos que Deus é autor de todo bem, de todo e qualquer bem que existe em nós. No mundo, Deus é sempre o autor. Tudo aquilo que nós podemos fazer de bem, tudo aquilo que nós temos na ordem espiritual ou na ordem material, nós temos que dar graças a Deus. Nós temos que reconhecer que Deus é o propiciador de tudo isso, não nós. Por nós mesmos, nós não podemos nada. Nosso Senhor mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Nosso Senhor não disse que nós podemos alguma coisa, nós não podemos nada. Simplesmente sem Deus, nós não somos nem sequer capazes de dizer Jesus, nem sequer dizer o nome de Deus, o nome de nosso Senhor. As duas leituras de hoje, tanto de São Paulo aos Coríntios como do Evangelho, portanto, nos falam desse tema. A primeira leitura, São Paulo vai falar que todos os dons, tudo aquilo que nós recebemos, todos os carismas, todas as graças que existem, elas existem e vêm de Deus. E o Evangelho de hoje, ele nos dá uma lição sobre a humildade e sobre o valor de como nós devemos fazer a nossa oração para que a nossa oração seja bem feita, atendida por Deus. Nós sabemos já a história, 2 homens subiram ao templo. Vamos olhar um pouquinho para cada homem desse, o publicano e o fariseu. Bem, primeiro o fariseu, ele rezava, foi fazer a sua oração como o outro homem. Só que o fariseu, ele não fez a sua oração para Deus, ele fez a sua oração para si mesmo. A sua oração foi uma conversa consigo mesmo, fechada em si mesmo. Eu te louvo, ó Deus, porque não sou como os demais homens, hipócritas, injustos, adúlteros, nem como aquele que está ali rezando que é um pecador. A sua oração não foi um louvor a Deus porque Deus lhe deu alguns dons para agradecer. Não foi uma conversa aberta com Deus, sincera. Foi um fechamento em si mesmo. É interessante que esse homem, esse fariseu, de fato, o Evangelho não fala, mas certamente esse homem, de fato, ele fazia todas essas coisas boas que está aqui. Vamos pegar aí o Evangelho, número 12. A 4ª linha, o Evangelho fala assim: o fariseu de pé orava assim em seu íntimo: graças vos dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Até aqui, nós podemos pensar, esse homem fazia tudo que era coisas boas, mas teve uma coisa que viciou toda a sua boa ação, toda a sua vida. Qual era essa coisa? O orgulho. De fato ele não era adúltero, nós podemos pensar, porque o Evangelho, e nosso Senhor não faz nenhum comentário posterior, não é? Então a oração dele não foi falsa no sentido de que ele estava falando uma coisa que não fazia. Não, de fato ele não era adúltero, ele não tirava o que era dos outros, ele não era injusto, não era ladrão. Ele até fazia o excedente, porque segundo a lei mosaica, segundo os rabinos, se devia fazer o jejum uma vez por semana. Ele fazia 2. E segundo também a lei mosaica, ele deveria dar o dízimo de algumas coisas, mas não de tudo. Ele dava o dízimo de tudo que ele possuía, que ele recebia, que ele ganhava. E ele até jejuava uma 2ª vez. Mas aquele homem, ele não agradou a Deus, embora fizesse tudo isso de bom. Por quê? Porque o orgulho faz com que a gente perca o mérito de todas as boas ações.
Se nós somos orgulhosos, nós perdemos tudo. E é claro, o orgulhoso não para aí a história. Aqui nós já vemos nessa oração desse homem, que ele já condenou o outro. Ele fez a oração para Deus, mas uma oração que condenava o outro. E colocava em destaque a si mesmo, mas desprezava o próximo. Essa oração não foi atendida por Deus. Portanto, é importante que nós façamos a nossa oração com humildade. Ou seja, que nós sejamos humildes. Não adianta nós rezarmos, não adianta nem sequer nós frequentarmos os sacramentos que nos dão a graça de Deus, se nós não somos humildes, se nós desprezamos o próximo. É claro, o orgulho, ele tem alguns filhos. Por exemplo, é filho do orgulho o desprezo ao próximo, a falta de consideração com aquelas pessoas que eu convivo. É fruto de que a pessoa, é sinal de que a pessoa é orgulhosa, quando a pessoa, ela se impacienta facilmente com o próximo, não é tolerante, não sabe relevar as coisas. Geralmente o orgulhoso, ele é muito melindroso, muito susceptível, qualquer coisinha ele já fica irritado. Então, nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes, na nossa vida, a nossa oração não é atendida por Deus, porque nós somos lá no fundo orgulhosos. Nós temos que lutar pela humildade. Quando eu falo isso, às vezes nós podemos pensar numa coisa muito distante, no próximo que está tão distante da gente. Não, a começar na nossa casa. Não adianta você rezar, fazer a sua oração, rezar o seu terço, nem sequer fazer até os sacramentos, se a gente tem essa atitude do fariseu, de desprezar o outro. O desprezo, ele vai desde um olhar de descaso, até uma palavra injuriosa, uma falta de consideração, até a agressão. Quantas vezes nós vemos nas nossas famílias, não nas outras, nas nossas, esse orgulho existente. Quantas vezes as pessoas vêm reclamar comigo do cônjuge, do filho, do pai, que despreza, que não sabe ouvir, que não tem caridade, que não tem paciência, que não sabe ter tolerância. Essa atitude é de orgulho, não é de humildade. Não vale a nossa oração. Então sejamos humildes, ou seja, destruamos em nós aquilo que é empecilho para a nossa oração alcançar o coração de Deus. Por outro lado, vamos olhar também o publicano. O publicano, ele era um pecador público. Na época lá de Nosso Senhor, os publicanos eram pessoas que eram colocadas pelos romanos para cobrar os impostos dos judeus e enviá-los a Roma. Então eles detestavam esses cobradores de impostos. Nós também detestamos, né? Hoje em dia também ninguém gosta de pagar imposto, né? Naquele tempo não gostavam também. Mas naquele tempo o publicano era considerado um pecador público. Porque é claro, além de cobrar os impostos, ele também desviava um pouquinho. Não é diferente como hoje, né? Desde há 2000 anos atrás já era assim, né? Bem, mas o fato é que esse publicano, ele não fala que ele se ajoelhou. Interessante, né? O publicano, porém, ficando de longe, nem ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. Veja, o judeu, ele reza de pé, em pé. O cristão se ajoelha para rezar. Essa atitude de se ajoelhar significa a atitude de reconhecer que ele é pequeno, que nós somos pequenos, que nós não podemos muita coisa, que nós não temos muito valor. Então quando alguém vai pedir alguma coisa para Deus, se ajoelha, impõe as mãos, fica com as mãos postas, para dizer, não tenho pernas para me movimentar, não tenho mãos para agir, me ajuda, meu Deus. Mais ou menos a atitude que nós devemos copiar desse publicano. E é interessante que esse homem aqui, ele dizia, apenas a oração dele era o quê? Senhor, tem de piedade de mim, porque sou um pecador. Certamente ele era um grande pecador, ou não, o Evangelho não fala. O fato é que ele reconheceu que ele era pecador. E Nosso Senhor diz que esse homem aqui voltou para casa perdoado, e o outro não. Embora o outro fosse
cumprisse a lei na risca, né? Externamente. Então, a lição que nosso Senhor quer nos dar, meus amados irmãos, é a lição da humildade. Como é importante nós sermos humildes. E olha, todos nós somos orgulhosos. Dizem os santos que o vício, o pecado que maior em nós é o orgulho. Então nós temos que lutar muito contra o orgulho. Agora, é claro que para a gente ser humilde é preciso o quê? É preciso passarmos pelas humilhações. Aí é que são outros 500, né? Porque muitas vezes a gente reza, meu Deus, me ajuda a ser humilde. Aí chega em casa, o marido, a esposa humilham, o pai nos humilha, a mãe nos humilha, e daí a gente já fica... Então, se nós quisermos ser humildes, precisamos passar pelas humilhações. É a humilhação que destrói em nós o orgulho. Dizem os santos que Deus olha, Santo Agostinho, Deus olha com mais boa vontade as más ações seguidas de humildade do que as boas obras infectadas de orgulho. Santo Optato de Mileve dizia assim, um padre da igreja: valem mais os pecados com humildade que a inocência com o orgulho. São Gregório de Nissa: um carro cheio de boas obras, conduzido pelo orgulho, leva ao inferno. Um carro cheio de pecados, conduzido pela humildade, leva ao paraíso. Veja, os santos não estão fazendo aqui uma apologia, uma defesa aos pecados, à vida errada, não é isso. Mas o que eles querem nos ensinar é que nós precisamos ser humildes, nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza. E é interessante porque muitas vezes o difícil para nós é a gente reconhecer. Mesmo no mundo material, mesmo no mundo empresarial, econômico, aqueles que acham que já conseguiram bastante, aqueles que se acomodam no seu patamar, no seu estado, se eles pensam assim, já eram. Na vida espiritual a mesma coisa. Nós não podemos nos acomodar com a nossa vida. Nós temos que cada vez mais nos aprofundar na nossa vida espiritual para conhecermos-nos a nós mesmos, destruirmos os nossos pecados e buscarmos agradar a Deus. E isso só tem um caminho, a humildade. Então peçamos a nosso Senhor nesse dia, que nosso Senhor possa nos ensinar, nos ajudar a ser humildes, a andar por esse caminho de humildade que nosso Senhor trilhou. Imagina, o Filho de Deus tomou a nossa natureza, em tudo semelhante a nós, menos no pecado, para nos ensinar o caminho da humildade. Peçamos então a nosso Senhor que nós pratiquemos durante a semana essa virtude tão cara, tão importante, que é a humildade, sem a qual todas as nossas boas obras vão por água abaixo. Então, na prática, nessa semana, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ser humildes, nós vamos tolerar aquelas pessoas que nos desprezam, nós vamos procurar não ser ríspidos, arrogantes com os outros, principalmente em casa, o marido com a esposa com o marido, os filhos com os pais e vice-versa. Vamos fazer esse propósito e assim nós vamos crescendo na virtude da humildade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.